E aí, galerinha do canal Química em 12, hoje a nossa aula é sobre estrutura atômica. Você que está acompanhando esse playlist que fala dos modelos atômicos, vamos dar uma paradinha na história e falar sobre a estrutura atômica? Pode ser? Então olha só o que tem para você nessa aula de 12 minutos, tá? Quando se fala na estrutura atômica, o átomo ele contém partículas fundamentais, partículas que vão formar o nosso átomo, certo? E são três essas partículas e vou te mostrar ao longo da aula, né? Quem são elas, as suas características, e você vai conseguir entender numa boa, tá? Pessoal, essa estrutura básica da matéria que nos interessa, tá? Pega um átomo, então, que já passou ali por exemplo, Dalton, Thomson, Rutherford, e mostra pra gente que esse átomo tem duas regiões super importantes, duas regiões que constroem um átomo. Uma delas, então, pessoal, ok? Chamada eletrosfera. A eletrosfera, ela contém os elétrons, partícula descoberta por Thomson, tudo bem? A eletrosfera. A eletrosfera é responsável pelo tamanho do átomo, pelo volume do átomo. Lembra por quê? Porque no modelo lá de Rutherford, nós descobrimos, ele descobriu e passou isso pra gente, que a eletrosfera é de 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo. Então é ela que representa o tamanho do átomo, a eletrosfera, que contém os elétrons, partículas negativas. Nós temos uma região central chamada de núcleo, perfeito? O núcleo, então, ele vai abrigar o quê? Ele vai abrigar a massa que o meu átomo tem, tá? No núcleo a gente encontra prótons e nêutrons. Prótons, descobertos então ali por Rutherford, e nêutrons por James Chadwick, né? Então, três partículas, três descobridores, é sempre bom você estar atento a esse tipo de detalhe, tá? Então, nosso átomo tem essas duas regiões, ele é descontínuo, tá? Quando se fala nessas três partículas, ok? Próton, nêutron e elétron, elas têm cargas reais, ok? E cargas relativas. Elas têm massas reais e massas relativas. Essa tabelinha aqui, ok, ela apresenta, né, ok, a simbologia então ali para nossa partícula, a carga real que é dada em coulomb, a massa relativa e até a massa em quilos. Mas galera, não vale a pena decorar. Eu vou te mostrando, então, no andamento da aula, como usar, ok, essas informações, porque o que interessa agora pra gente é a carga relativa, ok, e a massa relativa dessas partículas, perfeito? Muito bem. Eu quero chamar atenção para uma coisa, né? Vamos falar de massa rapidinho. O próton, ele tem massa considerável, conta como uma unidade, tá? O nêutron tem massa considerável e conta como uma unidade também, praticamente igual ao do próton. O elétron, ele tem uma massa 1836 vezes menor que a massa do próton, menor que a massa do nêutron. Agora, não conclua que o elétron não tem massa. Ele tem, mas ela é uma massa desprezível, ok? Então temos aqui uma coluna de massas relativas que eu vou usar daqui a pouquinho, certo? Então são essas três partículas fundamentais que nos interessam, perfeito? O número atômico é uma informação que a gente precisa ter um conhecimento sempre, tá? O número atômico, pessoal, ele é a identidade do átomo. Eu reconheço, ok, ali um elemento pelo número atômico, tá certo? E ele é sempre igual ao número de prótons, né? O número de prótons, então, eu concluo com aquilo que tem lá no núcleo do átomo. Vamos ver. Esse átomo, então, por exemplo, ele tem dois prótons. Se ele tem dois prótons, por exemplo, é o átomo do elemento hélio, tá? Então, ele tem número atômico igual a 2. Número atômico, simbolizado pela letra Z, é sempre igual ao número de prótons, ok? E no caso desse cara que tem dois prótons, número atômico igual a 2, certo? Outra informação importante, tá, pra gente aqui vem a ser o número de massa, simbolizado pela letra A. Essa simbologia é importante, tá, a gente guardar. Número de massa simbolizado pela letra A. E o que é o número de massa? Quem tem massa considerável são os prótons e os nêutrons. Lembra, te falei agora há pouco, os prótons e os nêutrons. Então quer dizer que a massa do átomo, ela vai estar localizada em qual região? Núcleo ou eletrosfera? Como eu já detalhei um pouquinho, no núcleo do átomo eu tenho a massa concentrada. Porque essa massa, esse número de massa, ele se dá pela soma dos prótons mais os nêutrons. 2 prótons mais 2 nêutrons, por exemplo, nesse caso, número de massa igual a 4, tá? Então é só você somar prótons mais nêutrons, assim, ó, levezinho, tá? E o número de massa, galera, ele é um número sempre inteiro. Então esse número não é aproximadamente 4, ele é igual a 4. Francis, 4 o quê? Ele é adimensional, ele não tem unidade. Então ele é um número inteiro e adimensional. Pegou legal? Número atômico, número de massa, e assim você vai
né, determinando ali o que o átomo tem de estrutura. Agora, galera, eu quero te mostrar como determinar essas partículas. Então, viu aqui que em pouco tempo você já tem um mapa completo do nosso átomo, tá? O carbono, por exemplo. Bom, galera, o carbono, ele apresenta aqui dois valores. E como é que eu utilizo esses dois valores? Então, fica da seguinte maneira. Você está vendo aqui no vídeo um padrãozinho que é para você trabalhar com os átomos, certo? Então, à esquerda embaixo você tem o ZeP, que é o número atômico, elétrons e prótons. À direita embaixo você tem então ali o número de nêutrons. E aqui em cima você está vendo o número de massa. Então, é um padrão que eu devo trabalhar. Assim eu sei o que cada valor vai me informar. Acompanhe. 6 no canto esquerdo embaixo, 8 canto direito embaixo. O que cada informação ali vai nos dar, tá? O que isso aqui vai trazer de recurso? Muito bem, galera, olha só. 5 informações, ok? Partindo dessas partículas fundamentais. Número de prótons, qual será que é? Canto esquerdo embaixo. Lembra daquele padrãozinho que eu te mostrei? Então eu tenho 6 prótons, né? 6 prótons, que é igual ao número de elétrons, porque eu estou falando de átomo. E átomo é uma estrutura eletricamente neutra, tá? Número atômico é sempre igual ao número de prótons. 6 prótons, número atômico 6. Número de nêutrons, canto direito embaixo. Então eu vou ter 8 nêutrons. Mas, está faltando uma informação, o número de massa. Como mesmo eu consigo o número de massa? Soma prótons com os nêutrons. Então, no caso, soma 6 prótons mais 8 nêutrons. Numa conta rápida, você vai ter aqui, então, 14. Esse é o número de massa. Legal? Essas 6 informações saíram de duas. A gente replicou, ok? Interpretando as informações que o átomo tem. Agora, acompanhe mais dados pra gente aqui, ó. Quantas partículas fundamentais tem o carbono, tá? Francis, quais são as partículas fundamentais? Próton, nêutron e elétron, tá? Então, quer dizer, se eu somar 6 prótons, ok? 6 elétrons e 8 nêutrons, eu tenho um total de 20 partículas fundamentais. É uma pergunta possível, tá? Que podem te fazer. E qual será o número de partículas nucleares? Quem é a partícula ou quais são as partículas que eu encontro no núcleo? Prótons e nêutrons. Somou, eu vou ter então ali 14. Não é coincidência, é sempre igual ao número de massa, o número de partículas nucleares. Franz, vamos testar mais um. Vamos, né? O enxofre, onde eu ganhei o quê? Em cima é a massa, canto direito embaixo o número de nêutrons. Muito legal, tá? Então, pegando essas 5 informações aqui, vamos tirar uma por vez. Número de prótons nós não temos, ó, tá vazio aqui. Como que eu determino? Se a soma de prótons e nêutrons me dá a massa, é só você fazer então ali massa menos o número de nêutrons, ok? Massa menos o número de nêutrons. Pronto, então você vai ter 33 menos 17, numa conta rápida você vai ter 16 prótons. E como ele é um átomo, como ele é neutro, então o número de prótons é igual ao de elétrons. E sempre o número atômico é igual ao número de prótons. 16 prótons, 16 é o número atômico, né? O número de nêutrons eu tenho prontinho, canto direito embaixo, eu vou ter então ali 17. Tá acompanhando, né? Muito bem. Agora o número de massa, dessa vez eu tenho ele pronto, 33. Vem assim então aqui, pessoal, o número de massa que o enxofre tem. Bom, galera, então são essas informações, essas 5 informações que eu consigo tirar de um átomo, ok? Partindo de 2 informações. Agora, então, vamos ver aqui o número de partículas fundamentais que esse figura tem. Partículas fundamentais, próton mais nêutron mais elétron, dá um total de quanto, pessoal? 16 mais 16 mais 17. Você vai ter 49 partículas fundamentais. E as partículas nucleares, quantas? Bom, é só você somar prótons e nêutrons. Lembra que é sempre igual a massa? Então aqui é 33. Muito legal. Tá pegando, ó. Então, primeiro exemplo, veio sem a massa. Eu me virei. Segundo exemplo, veio sem, né? Veio sem, então aqui, o número de prótons. Eu me virei. E agora, galerinha, que tal fazer o magnésio? O que ele não tem? Repara aí, número de nêutrons. Mas a gente vai se virar da mesma maneira. Vamos lá. Número de prótons, canto esquerdo embaixo, eu tenho então ali 12. Repare que vai seguindo sempre um padrão, né? Número de elétrons, sempre igual ao número de prótons. Se é um átomo, uma estrutura neutra, e é. Número atômico, então, sempre igual ao número de prótons. Número de nêutrons, aí a gente não tem. Como é que eu faço? Se somar prótons e nêutrons me dá a massa, então quer dizer que fazer a massa menos o número de prótons, eu encontro o número de nêutrons. Então eu vou ter quanto? 24 menos 12, eu vou ter então ali 12, ok? Tudo igualzão aqui, né? Número de massa eu tenho pronto, certinho, vem a ser o 24, que está sobre o símbolo do magnésio. E aí, vamos nessa mesma onda achar o número de partículas fundamentais. Partículas fundamentais, próton
mais nêutron, mais elétron, tá? Então eu vou ter 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons, totalizando 36 partículas fundamentais, né? Uma pergunta possível. E as partículas nucleares, galera, aquelas que estão no núcleo, próton e nêutron. Eu vou somar 12 prótons com 12 nêutrons e é sempre igual a massa. Isso é um número igual a 24. Então você, no primeiro exemplo, não ganhou a massa, mas deu conta, né? A gente veio aqui e se virou, tá? Segundo exemplo, eu não ganhei o número de prótons e elétrons, mas a gente viu que dá para fazer um pequeno cálculo e encontrar. Aqui, então, no magnésio, por exemplo, eu não ganhei o número de nêutrons, mas também fiz um pequeno cálculo e encontrei o número de nêutrons. Sim, é possível, tá? E aí eu encontrei partículas fundamentais e nucleares, que é o que podem perguntar para você. Galerinha, quando se fala então ali na questão de partículas fundamentais, né, vamos falar então também de uma molécula íon, tá? Que tal fazer isso? Aqui, por exemplo, ó, temos o nitrogênio, né, um átomo de nitrogênio que apresenta 7 prótons, eu vejo por aqui, tá? E ele também teria 7 elétrons, fechou? Eu tenho o oxigênio, pessoal, que apresenta 8 prótons e também 8 elétrons. Eu vejo isso aqui, tirei da tabela periódica, tá? Legal. Só que acontece, tá? É que nós temos 3 oxigênios no nitrato. Então temos 24 prótons, perfeito, e 24 elétrons. Sendo que eu teria um total de 30, ok? 31 prótons e 31 elétrons. Então eu tenho esse total de partículas, por exemplo, aqui positivas e negativas no nitrato. Galera, o nitrato ganhou um elétron, tá? Então quer dizer que eu vou ter 31 prótons e com esse ganho de um elétron, 32. Pronto, ó. Então temos ali, né, as partículas fundamentais de uma molécula íon. Fechou? Vamos fazer o fosfato então aqui, ó. Eu tenho o fósforo que apresenta então 15 prótons, perfeito? 15 prótons é o que ele apresenta, né? E no caso, o oxigênio apresenta de novo ali 8 prótons, tá? 8 prótons. O fósforo vai ter 15 elétrons e o oxigênio ele vai ter ali 8 elétrons. Um detalhe é que é um fósforo, legal, mas são 4 oxigênios, tá? Então eu vou ter aqui 32 prótons, 4 vezes 8 vou ter 32 e 32 elétrons. Totalizando, galera, tá? Aqui 47 prótons, perfeito, e 47 elétrons. 47 elétrons. Só um detalhe, tá? Você tem então aqui o ganho de 3 elétrons. Um ganho de 3 elétrons por essa partícula. Então o fosfato apresenta no total aqui 50 elétrons e 47 prótons. Viu como mexer com uma molécula aí? Tranquilaço, né? Muito bem, galera. Curtiu, galerinha? Então uma aula super importante sobre estrutura atômica. E avisa pra galera que essa aula tá prontinha, ok? Te inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha as próximas aulas aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.